À disposição da defesa, terá 1h30. Peço aos jurados que tenham também a mesma atenção despendida à Promotoria de Justiça, que também realizem a favor da defesa. Prestem atenção, foram ao banheiro, se quiser mais café, mais água, é só levantar a mão e pedir. Eu só vou pedir aos doutores que coloquem a TV um pouquinho mais para trás para que eu possa ver também. Então, a partir de agora, 19h57. Com a palavra os doutores da defesa. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da vara do júri da comarca de Capim Grosso, doutor Marcos Vinícius Paiva. Receba aqui os cumprimentos da defesa, com a condução brilhante que tem feito nesse dia de julgamento pelo Tribunal do Júri. A comarca de Capim Grosso, ela nos recebeu de forma muito cortês e Sua Excelência, na condução desse trabalho, foi com um brilhantismo salutar. Então, receba aqui as homenagens da defesa e que possamos aqui finalizar da melhor forma possível. Aos membros do Ministério Público, as nossas homenagens também, nossas saudações, doutor Davi Galo, doutora Renata Hamed. Eu só vou trazer às suas excelências o seguinte: aqui a defesa vai ter todo o respeito com o Ministério Público. Aqui não é o respeito só ao doutor Davi e à doutora Renata, aqui é o respeito da advocacia com o Ministério Público. Então não esperem nada menos do que o respeito e na condução desse trabalho. Recebam aqui as nossas saudações e que possamos finalizar também da melhor forma possível. Isso aqui é o embate de ideias, finalizou o julgamento, dali para fora nós voltamos novamente ao normal. Aos servidores da comarca de Capim Grosso, eu vou saudá-los na pessoa de um servidor que nos trata também com harmonia, uma cortesia muito grande, que é o doutor Edson. Receba aqui as nossas saudações, as nossas homenagens e obrigado também pelo tratamento dispensado. Aos policiais militares, a briosa Polícia Militar, a quase bicentenária instituição, receba aqui as saudações da defesa. Sem o trabalho dos senhores e da senhora, isso aqui não seria desenvolvido. Então, receba aqui desta humilde bancada de defesa as nossas homenagens. Vou saudar também uma pessoa muito importante aqui nesse plenário, que é a dona Fábio, a moça que serve aqui o cafezinho e a água também, que coloca justamente esse julgamento de uma forma mais confortável. Não estou a vendo aqui, mas receba também as nossas homenagens. Dona Edna, a mãe da vítima, da menina Érica. Dona Edna, não nos tenham aqui como algozes. Estamos aqui a fazer justiça como ela tem que ser. A pobre menina Érica, nós lamentamos por demais o ocorrido. Se chegamos aqui, é porque todos já perderam. Todos já perderam quando o julgamento pelo Tribunal do Júri ele é instaurado. Então, dona Edna, eu sei que são lágrimas que são derramadas. Não defendemos aquilo que foi feito com a sua filha, mas receba aqui as nossas homenagens, os nossos sentimentos e as nossas saudações. Eu vou saudar também a família da Ré, aqui presente. Receba também nossos cumprimentos. Hoje nós teremos aqui um resultado, um veredito, e nós vamos virar a página. Nós vamos aqui diferenciar o que é justiça e o que é vingança. Porque eu costumo dizer que a vingança ela não tem fim. Ela não acaba nunca. E a justiça não. Quando a justiça ela é entregue, se acaba. Vira-se a página. E todos seguem a sua vida. Então, a família da Ré, todos recebam os nossos cumprimentos. A própria Ré, a dona Laine, é certo que ela foi esquecida, não foi saudada pelos nobres representantes do Ministério Público, mas, Laine, quisera Deus que estivéssemos atravessado o seu caminho. E estamos aqui
a fazer esse trabalho, essa defesa, de uma forma justa e minuciosa. E hoje, Laine, você vai receber a entrega da prestação jurisdicional. E da forma correta. Na dose certa. Nem uma dose cavalar e nem uma dose homeopática. Na medida certa. Justiça se faz assim. Então receba os nossos cumprimentos e hoje entregaremos aqui o que chamamos de justiça. Aos meus colegas advogados, minha bancada de defesa, eu costumo dizer que se cheguei a algum lugar é porque eu me apoiei em grandes pessoas, em pessoas do bem. Se cheguei até aqui é porque eu devo muito a vocês, Caio, Vinícius, Manu e Felipe. Obrigado por existirem e vamos entregar hoje aqui aquilo que nós sempre buscamos, que é justiça. Eu vou me direcionar agora ao conselho de sentença, às pessoas mais importantes desse julgamento. Hoje é a sociedade de Capim Grosso, representada em 5 homens e 2 mulheres. Homens experientes, mulheres experientes, respeitados e respeitadas, ilibados, que foram retirados de suas casas, de seus trabalhos, para estarem aqui, para julgar o seu par. Porque é uma prerrogativa do cidadão, quando é acusado por crimes dolosos contra a vida, a Constituição Federal nos traz que esse cidadão, no caso hoje, a cidadã Laine, tem que ser julgada pelos seus pares. Que, na minha opinião, é muito melhor do que o juiz togado nessa situação. Então, recebam os nossos cumprimentos. Eu vou pedir que Vossas Excelências deem credibilidade a tudo o que será mostrado aqui. Eu prometo não me afastar nenhum milímetro da prova dos autos. E hoje é o dia de dizer a verdade. Hoje é o dia da sociedade de Capim Grosso entender o que aconteceu. Porque desde o dia 27 de outubro de 2022, contou-se uma história. Aconteceu um fato trágico, infelizmente. E como eu disse, se estamos aqui é porque todos nós já perdemos. E desse fato trágico, surgiu agora uma investigação, depois surgiu um processo penal, esse processo penal se desenvolveu e estamos aqui hoje fazendo esse julgamento perante os senhores e as senhoras. Mas aqui, por ser um julgamento democrático, aqui é o lugar de nos colocarmos no lugar do outro. E eu vou convidar as senhoras e os senhores a fazerem isso o tempo todo. Nos colocaremos no lugar do outro. E vamos iniciar da seguinte forma. Nós temos um fato, nós temos uma hipótese acusatória. Nós temos alguém dizendo, alguém, leia-se, entenda-se, um promotor de justiça, dizendo que a denunciada Laine, após ajuste prévio e promessa de pagamento, mandou o indivíduo Sombra matar sua cunhada Celiane Alves de Oliveira, no dia 27 de outubro de 2022, por volta das 17h45, no estabelecimento comercial Nordeste Grãos. E aqui, localizado no município de Capim Grosso. Eu vou colocar horário e data. Isso aqui, senhoras e senhores, é a denúncia do Ministério Público. Isso aqui é o que nós chamamos de uma hipótese acusatória. Só que dessa hipótese acusatória, vamos verificar se isso aqui aprova, comprovando isso aqui. E por que eu digo que desde 2022 divulgaram-se uma narrativa, a sociedade de Capim Grosso escutou apenas essa história.
E hoje, é que nós vamos dissecar o que efetivamente aconteceu. E trouxemos aqui tudo para que possamos analisar juntos. Doutores, passa para Ederlando agora, por favor, no inquérito policial. Doutores, bota bem extenso para poder a gente... Pois bem, não, no inquérito policial, o primeiro depoimento. Vamos lá. Quando o fato acontece, Ederlando, ele é ouvido na delegacia. Percebam que estamos aqui no dia... Vamos fazer uma ordem cronológica. Eu preciso que os senhores entendam do início, o desenvolvimento e o final. Isso aqui nós chamamos de aspecto veritativo. Joari, o que é o aspecto veritativo? Vamos analisar a prova e verificar se a hipótese acusatória ela foi comprovada ou não. Pois bem, Ederlando, quando ele é ouvido, e eu vou dizer aqui justamente qual é o dia, Ederlando ele é ouvido no dia 28, às 9h42. O fato ocorre no dia 27. Pois bem, e ele fala justamente o que ele viu. E ele viu o seguinte: o dia transcorreu normalmente. Eu estou aqui, senhores. Podem acompanhar comigo. Estou aqui, ó. Estou aqui. O dia transcorreu normalmente, quando então, por volta das 17h45, estava no interior da loja, mas no fundo, sendo que Érica e sua esposa estavam no balcão, quando o homem, trajado de bermuda, camisa polo azul escuro, de capacete de motocicleta, mas de viseira aberta e usando um óculos de sol estilo Juliette. O Ederlando falou isso aqui. Ele disse isso aqui. Pois bem, e seguimos mais, que o mencionado foi em direção ao balcão e efetuou um primeiro disparo em direção ao balcão, no qual estavam sua esposa e Érica. Mas o disparo atingiu a parede, numa parte superior, mas na direção já em Érica. E aqui eu vou agora trazer o contraponto trazido pelo nobre promotor de justiça. E aqui a defesa fala e mostra. Isso é que é prova no processo. Percebam o que Ederlando diz, um dia depois, na delegacia, que o mencionado foi em direção ao balcão e efetuou um primeiro disparo em direção ao balcão, no qual estavam sua esposa e Érica, mas o disparo atingiu a parede, numa parte superior, mas a direção já era em Érica. A direção já era em Érica. A direção já era em Érica. Doutor, se possível, doutor Vinícius, coloca na parte das assinaturas aí, por favor. Ali tem a assinatura de Ederlando, depoente, Ederlando Santos da Silva, pronto. Esse depoimento aqui, realmente foi o Ederlando que deu. E nesse depoimento aqui, ele não diz em momento algum que o tiro foi em direção a Celiane. Pronto. Naquilo que foi lido pelo Ministério Público em plenário, não consta a assinatura de Ederlando. Sabe por quê? Porque o Ministério Público escolheu ler aquilo que era mais conveniente e que está degravado na decisão de pronúncia. Ou seja, aqui nós temos a versão que realmente Ederlando deu. Pode continuar, doutor. Percebam, senhores, que sua esposa jogou o celular em cima do balcão e abriu a gaveta para pegar o dinheiro. Que o homem se aproximou, mais uma vez efetuou um disparo na altura do peito de Érica, a qual foi ao solo. E não satisfeito, mesmo Érica já no chão, o mencionado se debruçou no balcão, efetuando mais um disparo de arma de fogo na vítima. Pois bem, percebam. E aqui, nós trouxemos também o vídeo. Eu vou pedir licença à dona Edna, mas eu preciso ser leal com os jurados. Eu preciso ser leal com os jurados, porque estamos trazendo aqui o que Ederlando falou um dia depois. E agora o vídeo, ele é impactante e vai comprovar o que Ederlando falou. Não houve confusão, não. Ele foi direcionado para Érica. Infelizmente, a pobre menina Érica, 19 anos de idade, a vida toda pela frente. Mas não houve engano, não foi erro.
ele foi direcionado para Érica. E quando nós colocamos isso, ele me disse, ora, mas está dizendo que foi para matar Celiane, o executor errou, que não errou, e matou Érica. Mas aí agora nós vamos provar o que aconteceu. E eu vou colocar, senhoras e senhores, isso aqui está em câmera lenta, percebam, dá uma pausa aí, percebam. Aqui é o vídeo. Percebam a prova. Respirem a prova. Vivam a prova. E eu vou colocar em câmera lenta. Pode falar. Só para pontuar, Excelências. Se Vossas Excelências observarem, há duas pessoas aqui. Duas. Né? Essas duas pessoas. Aqui, essa primeira pessoa é Celiane. Essa segunda pessoa é Érica. Aqui nós temos Celiane e aqui nós temos Érica, que é a vítima. Pode seguir. Se atentem, pausa rapidinho. Se atentem a uma questão. Se atentem ao movimento que o executor faz com o braço e qual direção ele aponta para dar o primeiro disparo. Percebam que o primeiro... Volta um pouquinho. Vá. Percebam em que direção o braço dele vai, que não é a direção do balcão. Percebam para onde ele dá o primeiro disparo. Vejam bem. O primeiro disparo dado, diferente daquilo que foi trazido, inclusive pela própria testemunha, ele não foi na direção de ninguém, na verdade. Ele foi numa direção aleatória, que foi um tiro, provavelmente, de advertência, ou para que ele se impusesse na situação. Que ele deixasse bem claro, estou aqui, estou para matar. Segue. Pausa. Essa daqui é Celiane. Essa pessoa aqui na frente dele é Celiane, olhando de frente para ele. Érica, aqui, ela não foi atingida ainda. Ou seja, percebam, o executor, ele entra, dá um tiro de advertência e, em segundo, ele se volta para as duas pessoas que estão no balcão. Do lado esquerdo de frente para mim, nós temos Celiane. Do lado direito, nós temos Érica. Érica já se escondeu em algum ponto aqui atrás desse ponto. Pronto, pausa de novo. Vocês estão percebendo que o executor ele está de frente para Celiane e sem Érica em seu campo de vista. Nesse momento aqui, ele só via Celiane. E vale lembrar, uma pessoa que ele que ele investigou e acompanhou durante cerca de 30 dias. Isso aqui não é uma tese defensiva. Isso é trazido tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa. É em conjunto que houve uma premeditação para algo no ver da defesa. Esse algo era descobrir uma traição por parte de Celiane, se havia ou não, e para esse executor, era para matar quem ele queria. Continua. Pausa de novo. Ele está debruçado pelo balcão, Celiane está de frente para ele e Érica já está aqui embaixo. Ele está vendo Celiane constantemente. A pessoa que ele seguiu durante semanas, a pessoa que ele procurou durante semanas, a pessoa na qual ele foi contratado para fazer uma investigação está na frente dele. E mais na frente a gente vai, evidentemente, mostrar que não há essa semelhança toda entre as duas pessoas. Pode continuar. Aquela que acabou... Pode pausar, Dudu. Aquela que acabou de passar ali é Celiane. Eu vou retomar para que vocês compreendam, agora narrando. O indivíduo chega, doutor Felipe, e doutor Joari, pode ficar aqui? Eu sou esse executor aqui. Entrei, avistei as duas pessoas aqui,
E é interessante, doutor Felipe e doutor Juari, porque o tamanho, a diferença de tamanho é mais ou menos a mesma das outras duas pessoas. Não sei se vossas excelências perceberam, mas Celiane é uma mulher alta, uma mulher com um porte físico avantajado. Ela não é uma mulher baixa. Érica é uma mulher com porte físico de médio para baixo. Então, nós temos aqui uma exemplificação de mais ou menos qual é a diferença entre as duas pessoas. Eu avisto o Ederlando lá no fundo do galpão, da loja, perdão, dou um tiro de advertência, depois me volto para as duas pessoas que estão no balcão, estou percebendo na minha frente, de frente para mim, a pessoa que eu segui e que eu sei quem é. A outra pessoa que foi na qual eu atirei, ela some da minha vista e vai para baixo do balcão. Só pode ficar só um pouquinho assim, doutor? Me perdoe, pronto. Aí, ao invés de eu atirar no indivíduo que eu fui supostamente contratado para matar, olhando de frente para ele, olho para cima aqui e executo Érica. Pois bem, era só isso que eu queria trazer para vossas excelências, para deixar bem claro o seguinte: isso aqui não é um erro em persona, isso aqui não foi um erro sobre a pessoa, isso foi um homicídio premeditado e com uma pessoa certa a ser atingida. E aqui vai minha tese. Vossas excelências sabem por que, infelizmente, a menina Érica foi a vítima desse homicídio? Porque em todo esse engendramento que essas pessoas estavam levantando ao longo desses mais de 30 dias de investigação, eles perceberam o seguinte: a única pessoa que, se a gente matar aqui, que não vai poder se defender de maneira nenhuma, porque não tem ninguém por ela, porque a pessoa mais hipossuficiente que circula no seio familiar é a funcionária, Érica. Pois bem, então vamos seguindo. Aqui é um vídeo que não tem como negarmos a existência disso aqui, e a gente dissecou o vídeo para vossas excelências. Agora, eu vou trazer um documento aqui que a digna promotora de justiça trouxe, que foi a quebra do sigilo lá, justamente para verificar qual foi o número de telefone que estava naquela conversa, naquele print que foi juntado, que foi entregue pelo matador. Percebam como o Estado é. Percebam como o Estado age. O matador entrega um material, prints de conversa. Esse material chega perante a autoridade policial. Agora, aqui é um julgamento democrático. Doutor, eu queria que Sua Excelência se colocasse agora no lugar do delegado de polícia. Eu queria que Sua Excelência agora, sentado no seu gabinete e competente como Vossa Excelência é, recebesse agora esse material. Um matador entrega o material, tem lá print de conversa, áudio, e aí o delegado de polícia faz o seguinte: eu quero saber o telefone que estava registrado nessa conversa, mas ele só manda o telefone de Lane. Ele só manda o telefone, o número de Lane. Eu lhe pergunto, e o número do matador? Ah, não, deixa quieto, não precisa não. Isso aqui é, no mínimo, uma prevaricação, no mínimo. Pois bem, mas veio a informação do telefone de Lane. Olha só, estava lá, justamente o número estava em nome do Milton Fingergut. Pois bem, e aí, agora eu sou o jurado. Aqui, eu sempre digo, aqui é um exercício de empatia. Aqui é se colocar no lugar do outro. Agora eu sou o jurado. E o jurado pode me perguntar assim: ô Juari, então me mostre aí, onde é que está o número que esse matador conversou. Porque talvez o delegado não tivesse essa informação. Pronto, coloca na reinquirição. Perceba, doutor, só um ponto importante, que no próprio relatório fornecido pela Vivo com a quebra do sigilo, já indica o endereço do Milton. Lembram onde a Lane falou que morava? Desce um pouquinho, doutor, por favor. Vai ter Milton Fingergut, Avenida 7 de Setembro, apartamento número tal, na Ladeira da Barra. É justamente o endereço que ela mora, o endereço que a polícia sabe que ela mora e que os matadores descobriram e passaram a extorquir ela. Quem aqui já foi em Salvador sabe muito bem, a Ladeira da Barra é um dos locais mais caros da Bahia. Apartamentos de milhões, 5, 6, lá tem de 15, 20. Ou seja, são pessoas com dinheiro que estão lá e eles cresceram o olho diante disso. Pois bem,
Passemos, então, a analisar. Pois bem, aqui nós temos, rapidinho, aqui nós temos, então, informações importantes. Calma, não precisa passar agora não. Informações importantes. Nós temos aqui o telefone, nós temos aqui, ó, Milton Fingergut, então, esposo de Laine. Nós temos o endereço dele, né, Ladeira da Barra, ela falou isso aqui. E nós temos aqui justamente o telefone. E olha só, olha para quem foi, doutor, esse ofício emitido pela Vivo. Olha para quem foi. Foi para ele aqui, ó. E aí, doutor, o senhor é o delegado de polícia. O senhor está vendo essa informação? Tá, mas vamos lá, vamos investigar. Não foi o matador que deu a informação? Cadê o número dele? Coloca na reinquirição agora de Ederlando, por favor. Quando Ederlando, ele dá o primeiro depoimento, o delegado de polícia chama ele novamente. E quando chama ele novamente, ele é ouvido agora no dia 23 de dezembro de 2022. Percebam que 28 de outubro ele foi ouvido e agora no dia 23 de dezembro ele é ouvido. Lembram que ele falou que ele esperou um sinal para levar essas mensagens e áudios para a delegacia? Foi justamente isso. Mais de um mês depois, né, quase um mês depois, é que ele finalmente leva aquilo que o matador, o suposto matador, enviou para ele, dizendo que seria de Laine. Agora um ponto, doutor. Vejam, aqui ele vai informar, mais abaixo, os telefones que entraram em contato com ele. A gente viu que só com o que está lá registrado, o nome do Milton, a gente tem o nome da pessoa, a gente tem o CPF, a gente tem até o endereço, com apenas um único número de telefone. Caso o delegado quisesse realmente encontrar a pessoa que matou, ele teria mais de vários motivos e vários meios para tanto. E nós estamos falando do Estado. O Estado, ele é poderoso. O Estado, ele é poderoso. Quando ele quer encontrar, ele encontra. Ele tem meios para isso. E aí eu vou dizer o que foi que Ederlando falou lá no dia 28 de dezembro de 2022. Ele diz o seguinte: o número do telefone que o executou se apresentou com o vulgo Sombra, que o número utilizado por Sombra foi, eu vou grifar isso aqui, 98104 8147 0140. Doutor, Pois não? só para o senhor pontuar uma questão. Em seu depoimento em delegacia, Ederlando chama a Sombra de executor. Ou seja, Laine contrata Sombra, chama Sombra para fazer uma investigação. Sombra extorque Laine, dizendo que, na verdade, eram indivíduos que estavam pedindo dinheiro. Só que Sombra, ele não disse o nome dele, ele não se identificou como Rubem, se identificou como Sombra, e nós já percebemos aqui nos autos que tratava-se realmente de Rubem, e se identificou como executor. Ou seja, percebam que a gente vai conseguindo costurar a verdadeira narrativa através desses detalhes. Pois bem, com esse número em mãos, eu lhe pergunto, foi feito aquele pedido, então, para a operadora de telefonia, para saber em nome de quem estava registrado, verificar quem é que está por trás desse número, assim como fizeram com o Laine? Eu te respondo, doutor, não fizeram não. E aí eu te pergunto e respondo em vossa consciência, não fizeram por quê? Eu sinceramente não sei. Não sei. Mas como nós somos, e como eu falei, aqui é a lealdade processual. Eu poderia arriscar também, mas eu não vou arriscar porque eu preciso provar. E tudo que eu falar aqui, eu vou provar. E aí nós temos agora, vamos seguir. Coloca agora, por gentileza, o Ederlando falou aqui que fez uma transferência, porque ele foi extorquido. A pessoa, o executor, queria dinheiro a qualquer custo. Eu quero dinheiro, o meu negócio é matar. Aqui fizeram, infelizmente, e eu digo infelizmente porque eu sinto muito pela família da Érica.
Eu sinto muito pela menina Érica. Agora, o executor mercantilizou a vida dela. E mercantilizando a vida dela, ele conseguiu o que ele queria. Ele queria dinheiro. Ele queria dinheiro. Ele extorque Lane, ele extorque Ederlando, Tatiane, de Salvador. Só que as pessoas não liberam dinheiro. Eu quero 50 mil. A Neste falou aqui, 50 mil. Baixou para 25 mil. O Ederlando falou aqui. Eles começaram com valor alto. Mas a gente foi negociando. Imagine, o achacador negociando com o extorquido. O achaque que ele estava fazendo. Percebam isso aqui circulando em Capim Grosso. E a investigação não procura ninguém. Isso é de um absurdo tão grande que eu não sei nem explicar. É porque, eu sei que para vossas excelências, que são juízes leigos da causa, pode parecer, enfim, que a defesa está querendo utilizar um recurso superficial para descredibilizar a acusação. Mas assim, gente, isso aqui que aconteceu nesse inquérito é algo inadmissível. Da leitura do inquérito, você não encontrar uma ordem de missão, porque como é que funciona esse procedimento do inquérito policial? O delegado, que é quem conduz o inquérito, que é a autoridade policial, de polícia judiciária, ao longo da investigação, ele vai estruturando os elementos de indício de prova, os elementos de materialidade, através das ordens de missão. Ele percebendo que, por exemplo, bom, eu estou sabendo que houve um homicídio, né, um erro sobre a pessoa, uma das testemunhas está aqui me informando uma série de elementos, trouxe-me o nome de uma cidadã que foi Lane, eu faço um ofício para que seja me fornecido essa quebra, né, desse segredo de quem é e tal. Só que o delegado ele também tinha que fazer o seguinte, eu vou pegar essa faixa de CPF aqui, só um pouquinho. Eu vou pegar essa faixa de CPF aqui, esse nome aqui, e vou fazer o seguinte. Primeiro, oficiar para algum órgão que me conceda os dados dessa pessoa e pedir uma quebra de sigilo bancário, provavelmente ao juízo, para que ele entenda como é que ocorreu essa dinâmica do dinheiro. Sabe por quê? Porque essas pessoas aqui, Amanda, Rubem, são coautores de um homicídio. Ele teria que fornecer os elementos necessários para a acusação oferecer denúncia através dessas ordens de missão. Nesse inquérito, pessoal, a única coisa que tem é essa imputação a Lane e diligências em relação a Lane. Todos esses elementos aqui foram esquecidos. Perceba, doutor, que, na verdade, ele não precisava requisitar nenhum órgão de informação, porque ele já tem. Sabe quando a gente vai tirar a identidade? Hoje, a identidade tem também o CPF, tirar lá digital, a foto, a altura. Todo delegado da Bahia tem acesso aos dados das pessoas que têm RG baiano. Se ele quisesse encontrar quem era a Amanda, botava o nome completo dela, batia com os traços do CPF e já saberia quem era essa pessoa, o endereço dela, se tinha algum telefone cadastrado, a altura, cor da pele e afins. Nada disso foi feito e é o que é feito em 2 minutos. É só colocar no portal. E você quer chegar aos outros coautores? Pronto. Não tinha maneira mais simples do que você buscar quem era a Amanda. Porque se foi ela quem recebeu o valor pago por Ederlando para que Celiane não fosse morta, é porque ela participou e sabe para quem ela fez o pix de pagamento. Sabe-se lá Deus se não foi ela mesma que cometeu o homicídio. Ou, perdão, que iria cometer o homicídio. Sabe-se lá Deus se ela não é mandante disso tudo, se ela não é quem organiza esse estratagema. Tudo isso aí poderia ser dirimido, sabe como? Se ela fosse chamada no inquérito para ser ouvida. E perante o juízo. Pois bem, e aqui, doutores e doutoras, os senhores estão vendo aqui um cidadão comum. Meu nome é Jory Wagner, sou um aprendiz de advogado ainda, tenho 17 anos de profissão, mas nós fizemos essa busca. Por que eu estou dizendo isso de mim? Porque eu não tenho os mecanismos que o Estado tem. O Estado todo-poderoso, se ele quiser te investigar, doutor, ele vai te investigar, ele vai buscar qualquer coisa de sua vida.
para além da sua imaginação. Só que esse humilde cidadão, junto com aqueles humildes cidadãos, fomos fazer essa pesquisa para mostrar para os senhores. E aí nós colocamos aqui, ó, cadê a canetinha? E aqui nós colocamos justamente o seguinte: não tinha o número o CPF era o Pix era o CPF. O CPF a gente tem o nome completo. São informações relevantíssimas. E aí nós fomos verificar. Será que a gente consegue verificar quem seria? Ó, senhores, nós temos aqui número de telefone, nome de pai e mãe, número do CPF, nome completo. Cor de pele, endereço. Só que aí é bom que todos entendam aqui agora. Mas, Juari, o Estado não fez isso por quê? Não há resposta. Essa resposta não existe. Pior, doutor? Sim. A gente está falando de Amanda, que o que se tinha era um comprovante de um Pix feito, correto? Pronto. E Rubem, que foi candidato a vereador nessa cidade, era morador dessa cidade, era totalmente acessível e ele não foi chamado para depor. Ele não foi chamado para ser interrogado, nem como testemunha, nem como investigado. Então, não se prestaram ao papel, não foi só de fazer uma busca simples em um sistema para poder descobrir quem era a pessoa que fazia parte de um esquema criminoso que vitimou uma menina de 18 anos. Eu acho que isso aí era muito trabalho, mas a Polícia Judiciária entendeu que era muito trabalho também procurar a casa de Rubem, em Capim Grosso, e chamar, ei, você foi citado, tem áudio, tem mensagem, né? Inclusive, a ponte não, né? O executor, ele fala do capoeira, né? Sim. Em um dos áudios ele fala do capoeira. Você foi citado, tem testemunha dizendo que você participou, compareça à delegacia para se esclarecer, por favor. Não, eles sequer bateram na porta de Rubem. Doutores, foi lido aqui pelo digno promotor, doutor Davi Galo, uma parte dali da pronúncia, que foi até colocado aqui, suscitado uma questão de ordem, mas que o Ederlando fala que teria recebido entre 70 a 80 prints de conversa. Foi mostrado aqui, pela acusação. Só que os prints de conversa são apenas aqueles que foram colocados aqui no processo. E percebam o seguinte, vamos agora, doutores, mais uma vez, eu vos digo, os senhores hoje são os senhores do destino daquela cidadã. Agora, aqui, não se julga com alienação e não se julga com preconceito. Quando dizem assim... Eu conselho, excelência, pode ficar à vontade. À vontade. Sim. Certo, pronto. Tranquilo? Só para esclarecer, certo. porque uma coisa Sim. é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se formos somar, porque não tem só essa não, tem mais Não, eu vou mostrar. tá aqui. Não, o senhor vai mostrando. Muito obrigado. Nada. Era só isso. Print é uma coisa, mensagem é outra. Pronto. Print é cada trecho. Certo. Doutor, Que bom que ele fez esse gancho. Que bom que ele fez esse gancho. mas só falar para ele o seguinte, doutor, o senhor pode apartear quantas vezes quiser, a defesa é democrática, o contrário aqui um pouco do Ministério Público, mas pode apartear quando quiser, fique à vontade. Não, claro, sim, pode. Que bom que foi dito isso, porque a gente vai trazer aqui, inclusive, a jurisprudência mostrando que isso aqui sequer deveria ser utilizado como prova. Isso aqui não é prova. Inclusive, assim, ó, se isso aqui... Vou fazer aqui uma... Se vossas excelências hoje tiverem algum tipo de problema que deva ser julgado no juizado de pequenas causas e utilizarem prints como esse aqui para poder suscitar o direito de vocês, vossas excelências, o juiz vai indeferir o pedido. Sabe o que ele vai dizer? Isso aqui não se presta a ser prova. Teria que ter sido feito, no mínimo, um ato.
com a perícia, o documento, toma aqui. No processo criminal, isso aqui teria que ter passado por uma perícia. A gente vai explicar isso um pouco mais para frente, mas que bom que o doutor Davi Galo trouxe isso, porque isso aqui sequer deveria ter sido utilizado como prova. Para ser utilizado como prova, tinha-se que ter certeza que isso aqui não foi manipulado. E a gente vai dizer porque é que isso aqui foi manipulado. E mais uma vez, em mais uma desídia da Polícia Judiciária, não houve a tratativa correta com os elementos que foram levados ao inquérito. Nem a perícia do material que servia de prova para indiciar, denunciar, pronunciar e depois condenar alguém foi feita. O senhor vai ponderar alguma coisa, Excelência? Se tá, Não. não foi... Comentário. Assim, é só para deixar claro, né? Pedir pela ordem, realmente, quando é pela ordem. A gente não falou que ia constar isso aqui, e Vossa Excelência só... Enfim. De todo jeito, é no mínimo inusitado que a gente tem uma série de conversas, né, 70, 80 mensagens trocadas, mas só tem a fala de um lado. Vejam, só tem a fala que é atribuída a Laine. A pessoa interlocutor não falou nada, não mandou uma mensagem, confirmou algo, um emoji, qualquer mensagem. Nada disso foi feito. E qualquer delegado, e os delegados estudam muito, sabem muito de direito processual penal, e mais ainda de investigação. Chega esse delegado, ele pensa, rapaz, tá suspeito isso aqui. Não tem nada, não tem diálogo nenhum, e foi só um print que foi enviado pelo executor para a vítima da extorsão. Será que esse print não foi fundado, não foi criado, na verdade foi manipulado? Isso é uma cautela mínima que se espera, mas, como a gente está vendo aqui ao longo desse processo, o delegado deixou de fazer várias diligências necessárias para estudar o crime, e isso está gerando a impunidade dos executores. A autoridade policial sabia o que estava fazendo. E ela não o fez quando deveria ter feito de maneira consciente. É por isso que eu entendo que há uma questão muito nebulosa nesse processo. Alguém foi protegido em detrimento da senhora Laine Fingergut. Quem foi? Não sei. Pois bem, trouxemos aqui também, para os senhores e para as senhoras, esses prints que foram lidos aqui pela acusação. Percebam, senhores, como foi dito, não há um diálogo, não. Ninguém do outro lado fala nada. E ela vai, em tese, narrando. E ela falou, eu só conversava por áudio. Mas, enfim, está aqui esses prints de conversa e nós discutimos. Isso aqui, percebam, respondam em vossas consciências. Isso aqui, tem um sinal de manipulação ou não? Porque eu vou abrir meu WhatsApp aqui com 50 pessoas. Em nenhuma delas eu falo sozinho. E eu convido-os a fazer o mesmo. Uma conversa que só uma pessoa fala. Um monólogo. Um monólogo. Contratou um fantasma para poder executar a Celiane. Estava conversando com um fantasma. E só para lembrar vossas excelências, perdão, isso não é um elemento trazido pela defesa, é um elemento trazido para os autos por uma testemunha da acusação. Ederlando disse aqui, e não foi a primeira vez que isso foi dito, que ele recebeu entre 70 e 80 arquivos, mensagens, áudios. Pronto. Nos autos consta o quê? 12? Máximo. Isso não vai dar 70, 80 nunca. Inclusive, não sei se vossas excelências perceberam, mas houve até uma estranheza. Ele falou, não, eu recebi 70, 80. Só tem 12. O que é que isso quer dizer para mim? A pessoa que recebeu esses 70, 80 arquivos, ele fez um filtro, uma seleção daquilo que lhe interessava. E isso está errado. Se é que recebeu. Foi colocado nos autos, no inquérito policial, somente aquilo que interessava ao indiciamento de Laine Fingergut. Só puxando esse gancho, a própria Joana disse aqui, perante o juiz e perante vossas excelências, eu entreguei os comprovantes de transferência na delegacia. Eu lhe pergunto, está no processo? E por que não? Cadê? E a quem interessa provas que elucidariam o homicídio de uma menina de 18 anos serem suprimidas
do processo. A quem interessa? Porque a Laine não é. E aqui, doutores, eu vou mostrar justamente porque se eu quiser, se existe uma estratagema para justamente ligar, mandar mensagem, cobrar dinheiro, extorquir um, extorquir o outro, um executor, tirar a vida de uma pobre menina, justamente com esse engendramento para receber dinheiro, eu lhe digo, eu mostro aqui uma situação muito simples de manipulação de conversa no WhatsApp. Pode mostrar, enquanto vai mostrando. Isso aqui, senhoras e senhores, é uma montagem de conversa. Isso aqui é uma montagem de conversa. Nós criamos isso aí. Nós recriamos essa conversa nesse aplicativo. E aí eu lhe pergunto, essa prova tem fiabilidade? Podemos confiar nisso aqui? A conversa sendo criada. Bota em câmera lenta, está muito rápido. Bom dia, pois bem, está lá, sendo criado, ó. Essa conversa, ora, há pelo menos uma organização de pessoas aqui. Foi falado aqui na ponte, foi falado no Sombra, foi falado na pessoa que recebeu, o Pix. Temos aqui algumas pessoas organizadas para um desiderato. Qual é o desiderato? Receber dinheiro. Mas essa é a prova. E percebam o quão absurdo isso é. Doutor, inclusive é interessante pensar que isso aqui a gente faz com celular, sem nenhum engendramento, nada muito complicado. O aplicativo faz isso, você grava a tela. Eles mandaram prints que é ainda mais fácil, você nem gravar a tela para fazer isso. É por isso que o Código de Processo Penal estabelece o seguinte, quando tem uma prova material, e o print que vai ser digital é material, tem que ter perícia, tem que fazer o exame de corpo de delito, para compreender se esse objeto que está sendo apresentado ao processo, de fato é verídico. Porque documentos podem ser falsificados, como foi justamente nesse caso aqui que estamos criando no vídeo. Isso é o mínimo que se espera de um delegado que está preocupado em solucionar um caso e não aceita simplesmente aquilo que chega para gerar uma investigação. Imaginem vossas excelências em suas consciências serem acusados de um crime, ficarem 2, 3 anos presos, porque, por exemplo, um delegado de polícia não se prestou ao papel de verificar que talvez a prova que te levou para a cadeia seja uma prova falsificada, seja uma prova adulterada. O que é muito simples, não é nem o delegado que faz, é um perito. Imaginem, vossas excelências, em suas consciências. Preso, restrição de liberdade, ambiente hostil, presídio, comida da pior possível, dignidade zero. Se coloquem nessa posição em vossas consciências. E imaginem o seguinte, lá na sua cela, raciocinando, ruminando tudo o que tem lhe acontecido, você pensar o seguinte, cara, se aquele cidadão tivesse feito uma perícia naqueles prints, ele tinha percebido que, na verdade, aquela conversa foi armada. São mais de 700 dias preso, porque provavelmente não, porque não foi feita uma perícia. E 700 dias preso, perceba o quão absurdo isso é. Por provas mandadas pelo executor para a pessoa que ele estava extorquindo. E ele diz, e falou um caso interessante aqui. O caso foi o seguinte, olha só, nós pegamos a Érica aí, a menina, você já viu o que aconteceu, já foi dito aqui, a gente não está de brincadeira, viu? Manda o dinheiro. Mas aí o Ederlando chega aqui e fala o seguinte, ó, eles viram que a gente era pessoa do bem, que a gente era gente boa, então não queria fazer o serviço não, mas manda meu dinheiro. Ora, aqui, achacador, gente boa, rapaz. Ainda falou que seria o autor intelectual. Olha aqui, achacador, gente boa. Não, ó, eu já matei um aí, eu não vou seguir com você ou com sua esposa, porque vocês são gente boa. Vocês são gente boa. Vocês são do bem.
mas manda meu dinheiro. Manda meu dinheiro. E aqui, doutora, eu vou mostrar para a senhora justamente a voz do executor. Doutor, perceba, isso aqui está no processo, isso estava na investigação, tinha um número de quem enviou. E olha o que o executor diz. Ó, minha senhora, é o seguinte, é porque não tenho nada a ver com o problema de vocês, só quero resolver o meu problema, entendeu? Amanhã vocês mandam esse dinheiro aí, que não vai acontecer nada com ninguém, vai ficar tudo na paz de Deus aí. Manda esse dinheiro amanhã aí, pelo amor de Deus, vai ficar tudo na paz, beleza? Doutores, esse foi um áudio, percebam, preparem o estômago. Porque quando estávamos estudando esse processo, vimos o seguinte, isso é um absurdo. Não foram atrás desse cidadão nenhum tipo. Mas assim, os senhores podem me perguntar. Juari, tá, eles foram atrás, mas não encontraram. Não há uma única diligência. E nem o Ministério Público pediu. E aqui, doutores, estamos colocando aqui a Polícia Judiciária, só que, eu lhes digo, o próprio Ministério Público também faz o controle externo da atividade policial. O próprio Ministério Público podia, lá atrás também, requisitar para que a autoridade policial... Sim, é deles. Pode... Obrigado. Pois bem, não houve nenhuma diligência no processo, na investigação, para alcançá-lo. E aí, voltando, o próprio Ministério Público podia requisitar. Sim. O Ministério Público iniciou sua fala falando de justiça, dizendo que vinha aqui buscar justiça pela morte de Érica. Eu discordo. E eu vou dizer o motivo pelo qual. Com todo o respeito que tenho por Vossas Excelências, se Vossas Excelências realmente quisessem buscar justiça, teriam cumprido seu papel constitucional que está previsto no artigo 129 da Constituição. São funções institucionais do Ministério Público, dentre outras coisas, inciso 7, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Se o Ministério Público quisesse fazer justiça, no momento do recebimento do relatório final do inquérito, ele teria feito o seguinte: devolvo esse relatório e requisito a autoridade policial que promova as diligências necessárias para descobrir quem são as pessoas que participaram disso, além de fazer a devida perícia no material que foi entregue pelas testemunhas. Sabe o que foi que o Ministério Público fez ao contrário disso? Pegou esse calhamaço de prova frágil e maltratada e ofereceu a denúncia, sem sequer ouvir a versão de Laine perante a autoridade policial. Ela sequer foi ouvida para dar a versão dela dos fatos perante o delegado. Obrigado, Excelência. E vamos seguir. Nós temos mais um áudio do executor. E preparem o psicológico para ouvir o que ele fala. Coloca, por favor. Então é isso, a única coisa que posso garantir para você é que se sua irmã mexer com sua cunhada, a gente vai matar ela, entendeu? A gente vai matar a sua irmã. E não vai acontecer nada com eles aí não, entendeu? Só por causa da covardia da sua irmã, que fechou um negócio com a gente aí e não cumpriu, entendeu? Ó, minha senhora, é o seguinte, é porque não tenho nada a ver com o problema de vocês, só quero resolver o meu problema, entendeu? Amanhã vocês mandam esse dinheiro aí, que não vai acontecer nada com ninguém, vai ficar tudo na paz de Deus aí. Manda esse dinheiro amanhã aí, pelo amor de Deus, vai ficar tudo na paz, beleza? Um detalhe que a gente deixou passado, a gente não falou aqui, devido a ter sido dito
que esses indivíduos teriam sido trazidos do Rio de Janeiro. Eu não sei, vossas excelências. Eu nunca fui ao Rio, mas conheço muito carioca, tenho família lá. Eu nunca vi um carioca falar desse jeito aí. Eu nunca vi um carioca falar assim. É porque não tenho nada a ver com o problema de vocês, só quero resolver o meu problema, entendeu? Amanhã vocês mandam esse dinheiro aí, que não vai acontecer nada com ninguém, vai ficar tudo na paz de Deus aí. Manda esse dinheiro amanhã aí, pelo amor de Deus. Vai ficar tudo na paz, beleza? O pior é o seguinte, ele quer que a pessoa cumpra, né, com a extorsão, entregue o dinheiro para ficar na paz de Deus. Caramba. Até a audácia de usar o nome de Deus, ele tem a coragem. O indivíduo desse está solto, deve estar matando, perpetrando os mesmos atos. Sabe o que o delegado de polícia fez? Sabe o que o Ministério Público fez? Meu negócio é matar. Pela vítima, Érica, e não... Enfim. Pois bem. Senhoras e senhores, vamos avançar um pouco agora, para a gente agora discutir um pouco essa motivação. O porquê. A pobre menina Érica. Vamos agora avaliar, vamos agora analisar tudo aquilo que foi dito aqui. E percebam o seguinte. Quando, obviamente... O pessoal lá, que a Lani diz, e a Lani, ela teve uma atitude aqui que não foi direcionamento nosso, não. Ela virou a cadeira para os juízes do fato e respondeu às perguntas feitas para os juízes do fato. Hoje, num passe de lei, os senhores foram transformados em cidadãos comuns, em juízes do fato. Então, quando nós fazemos isso, nós temos que cumprir o juramento que fizeram. E qual foi o juramento que fizeram? Julgar de acordo com a prova dos autos, seguindo vossas consciências e os ditames de justiça. Só que vamos agora verificar a verossimilhança disso que foi dito aqui. Ora, quando eles seguem a Celiane e a Tatiane, porque tinha aquele boato da traição, ela com ciúme lá do marido, Milton, em Salvador, porque a Tatiane poderia estar tendo um caso, enfim, com o Milton Fingergut. Pois bem, segue-se. E aí, a gente mostrou o local que o Milton morava. É um local nobre, realmente, em Salvador. E aqui não é só a narrativa da Laine, não. Nós mostramos em prova documental. A operadora de telefonia Vivo mostrou onde é o apartamento dele. Quando as pessoas veem aquele padrão de vida, é que chega agora em Capim Grosso e fala, ó, ei, epa, 2.000 não. Eu quero dinheiro, 50 mil, 20 mil, manda. Não, o seu esposo tem. Você não tem não, mas o seu esposo tem. Percebam, era 50, pagou 25, enviou print, enviou tudo, só não enviou o comprovante de 25 mil. Rapaz, tem de 2, tem de 3 o relato, mas de 25 mil, esse valor todo, por um homicídio, não tem. Os únicos valores que tem no processo é o 10 mil que o Derlando pagou, depois da extorsão, e o 2 e 3 mil que é citado ao longo do processo. 2 e 3 mil para matar 2 pessoas, um aqui em Capim Grosso e outro em Salvador. Caramba. Olha. O Comando Vermelho está passando fome. Pois bem, e aí, no padrão de vida, eu quero mais dinheiro, só que a Laine, ela segura. Ela não cede àquelas investidas. E todos nós aqui, doutores e doutoras, se eu falar aqui, doutor Renato, ele olhou para mim. Eu digo isso porque, voltando lá para o dia 27 de outubro, se ele fosse para executar Celiane, no mínimo, ele não é um profissional, tem 2 pessoas, basta falar, Celiane. Isso é simples, é óbvio. Mas ele não foi para Celiane. Ele foi para a Érica justamente para mostrar o seguinte, ó, eu não estou de brincadeira.
manda o dinheiro para ninguém mais morrer. E o modus operandi é diferente de execução. Execução a mando. Evidentemente, a gente não tem um tempo de tribunal do júri que Sua Excelência, o digno doutor Davi Galo, né, que é um dos promotores mais destacados da Bahia, a doutora Renata Momed, que é uma excelente promotora, mas a pouca experiência que nós temos nos mostra padrões. Ao longo da atuação no tribunal do júri, você vai entendendo como é que funcionam os padrões de comportamento de eventuais criminosos. Tanto que, em vários momentos, em nossas perorações pelo plenário do júri, a gente traz isso. Né? Faça uma análise mental se o comportamento de fulano de tal condiz com aquilo que se espera para esse fato. Como, por exemplo, a execução. Sabe como é que funciona a execução a mando? Das duas, uma. O camarada chega, e geralmente ele chega acompanhado. O cara não chega na moto sozinho. Chegam dois numa moto, um desce. Vinícius. Pou, pou, pou. Ou então, chega dois numa moto, um desce, nem pergunta, porque ele já tem certeza que é Vinícius. Pou, pou, pou. Tchau. O cara não dá tiro de advertência. Ele não dá tiro para causar arruaça. Até porque, quando você vai fazer uma execução, a última coisa que você quer é ser descoberto e é chamar a atenção. Você quer ser rápido, objetivo, direto, para dar o máximo de tempo possível para você fugir daquele lugar e não ser pego pelo crime que cometeu. Percebam que ele dá um tiro de advertência, ele olha, se debruça, fica de frente para a Celiane, ou seja, ao meu ver, essa execução ela foi realmente uma execução de exemplo para chocar. Ele chegou fazendo isso, essa execução ela foi perpetrada dessa maneira para que há aquela ideia, meu irmão, eu sou doido, velho. Ou tu paga, ou quem vai rodar é tu. Ou tu paga, ou quem vai rodar é tua mulher. Ou paga, ou mais gente vai sobrar. Ou paga, ou mais gente vai morrer. Infelizmente, doutor, a pessoa que pagou o preço disso, que é justamente a vítima real, a vítima desse processo, de fato, a Érica, ela pagou porque aquele ditado triste, mais pesado e verdadeiro, a corda sempre tora para o lado mais fraco. E nessa história, infelizmente, o lado mais fraco era a funcionária. Então mataram ela de exemplo falar, posso matar ela, poderia ter matado a sua esposa, não fiz porque não quis. Agora paga aqui o dinheiro que eu estou querendo para ficar na paz de Deus. E o mais absurdo é que o dinheiro é pago. Isso é motivação. O dinheiro... Isso é motivação. Aqui nós temos, pelo menos, alguns crimes que foram perpetrados. Nós temos um crime de extorsão, né? Temos crime de ameaça. Nós temos, calúnia tem. Nós temos os crimes aqui sendo perpetrados. E quando um crime ele é perpetrado, o Estado tem que agir. O Estado tem que investigar. E, mais uma vez, volta a pergunta à Sua Excelência. Não foi investigado por quê? Não se sabe. Mas, enfim, aqui nós temos... O celular de Elaine foi apreendido quando ela foi presa, doutor. O celular dela foi apreendido. E aí, doutor, quando é apreendido, esse celular, eu vou agora me colocar no seu lugar. Eu agora, o senhor é o delegado de polícia e eu sou o investigado. O senhor apreendeu o meu telefone para verificar se tinha algum elemento que indicasse o que estava sendo investigado. Isso foi feito com o celular da Laine. O celular da Laine, doutor, foi submetido à perícia. Foi mandado para a perícia. Demorou lá no departamento de polícia técnica, doutora. E lá no departamento de polícia técnica, por algum motivo, o Ministério Público pediu a desistência da análise e extração de dados do aparelho da acusada. Seria justamente o meio para demonstrar se aquela conversa que está lá no print, o print forjado que a gente mostrou na estante, se estava no celular dela. Ah, ela pode ter apagado. A polícia, pessoal, tem um meio hoje chamado Celebrite. É um programa de Israel que acha tudo no celular. Tudo.
imagem de arma, questão de matar alguém, pornografia infantil. O pessoal pode apagar, pode tentar destruir o celular, partir no meio. O sistema acha. E aí, tendo um sistema desse à disposição da polícia, precisa mais não. O print aqui, o print falso, já é o suficiente. Não precisa mais de achar quem é a Amanda, os números empregados para ligar para o Ederlando, para quem foi o Pix. Não precisa nada não. Já está de bom tamanho aqui para condenar a Laine. Era justamente o meio de prova para verificar se aquela conversa que foi colocada no print, que o matador e o achacador entregou, se era autêntico, se era verdade. Mas, doutor, por algum motivo, o Ministério Público pediu a desistência dessa prova. Não foi nenhum dos promotores aqui presentes, foi o excelente promotor, doutor Robert, que fez a audiência de instrução. E aí, coloca no despacho, por favor. E aí, o juiz não tinha outra alternativa, obviamente. A parte pediu, seria a parte interessada, o juiz foi lá e despachou. Diante da manifestação ministerial, a qual comunica a desistência da análise e extração do aparelho telefônico apreendido, não havendo mais interesse na extração para o processo, determino a devolução do bem. Sem dizer um motivo plausível, né? Doutor, o senhor acha por bem a gente enumerar a quantidade de exídias? Sim. Vamos começar do inquérito, então. Vamos lá. A primeira, que eu acho interessante, a falta das oitivas das pessoas que foram dadas como coautores do homicídio de Érica por parte dos comunicantes. Temos aí a falta da diligência para buscar Rubem, a falta de diligência para buscar o executor, a falta de diligência para buscar a Ponte e Amanda. 4. Nós não temos o interrogatório da acusada no inquérito. 5. Não foi feito. Nós não temos o ofício do Ministério Público requisitando que essas diligências fossem feitas pela autoridade policial. 6. Nós não temos a questão da identificação do número de telefone que estavam mantendo contato para informar na conversação. 7. E, para mim, essa questão que o senhor trouxe de maneira brilhante, talvez seja uma das questões mais relevantes dentro desse processo para nos dizer que isso aqui foi uma grande coxa de retalhos. A prova, que na verdade seria o último recurso que o Ministério Público poderia utilizar, a acusação poderia utilizar, para poder demonstrar quem foram os partícipes, corréus, desse homicídio perpetrado, o Ministério Público vai e desiste dessa perícia. O aparelho celular estava à disposição da acusação e ela desistiu da perícia. Então nós temos, pelo menos, até antes da pronúncia, 8, que, no meu ver, falhas gritantes, graves. Aí eu pergunto, o que é que aconteceu nesse processo? Que atuação é essa? Me digam, vossas excelências, em suas consciências, se vossas excelências queriam ser julgados, processados, pronunciados e depois condenados num processo com tanta falha. Se isso aqui está de acordo com um processo penal democrático, com o que diz o próprio Código de Processo Penal, está na legislação, gente. Mas, doutor, perceba que é muito cômodo para a investigação, para a persecução penal como um todo, porque ela já estava presa. Talvez lá atrás, se o... Cômodo ou conveniente. Exato. Se o judiciário tivesse o maior crivo lá atrás e pensasse, poxa, tem muitos erros aqui, vamos tentar consertar o processo para ver se de fato para manter ela presa ou não, talvez, com certeza, talvez não, com certeza, teria tido uma outra atuação do Ministério Público. Ele buscaria as provas para demonstrar se de fato foi a Laine. Mas como ela já está presa, já cumpriu o papel. Não precisa mais investigar, não precisa mais ter certeza. Porque com isso aqui, essa investigação tacanha, essas provas falsas, já é o suficiente. Nós pegamos o que nós queríamos. Por qual motivo? Não sei. E olha só, aí fica quando cai no comodismo, fala, já aprendeu, vamos finalizar isso aqui, remete para a justiça aí, o Ministério Público vai lá, denuncia, pronto, estamos aqui. Cumprimos agora um número da estatística, desvendamos, elucidamos mais um caso. Dessa forma, e aqui, mais uma vez, eu convido-os. Nos coloquemos agora
no lugar de quem está sentado ali. E eu costumo dizer o seguinte, e todos nós sabemos, qualquer um de nós, aqui, nesse plenário, à exceção do juiz e promotores, porque tem prerrogativa pela função, pode sentar num banco dos réus em algum momento. E eu sempre dou o exemplo, doutor, porque se eu chegar em casa agora e alguém estiver fazendo um mal ao meu filho, que é a minha joia de 10 anos de idade, eu tenho coragem de matar, sim. E aí, se eu assim o fizer, eu vou sentar ali. E se eu sentar ali, eu preciso, de forma contundente, ser julgado com justiça. E justiça não é imparcialidade. Justiça com imparcialidade. Questão aqui importantíssima, doutor. A gente tem, pelos nomes citados hoje no processo, a gente tem o executor, que entrou em contato com o Ederlando, né, ele falou que ouviu a voz. A gente tem a Ponte, que foi empregada, também foi informado que seria um homem. A gente tem o Rubem, que foi citado também. A gente tem a Amanda, já temos 4 pessoas voltadas para a realização do crime de homicídio e depois de extorsão. Sabe o que é isso aqui, pessoal? Uma organização criminosa. Nós temos um ORCRIM, que poderia ser feita uma investigação esplêndida. Interceptação telefônica, questão de filtração de agentes, vários elementos poderiam ser empregados. O que foi feito? Nada. Já que o negócio deles é matar. Mas aí é mais cômodo fazer o seguinte, bora acreditar, rapaz, no que esse matador diz aí, nessa prova que ele juntou mesmo, ele está dizendo aí, a gente não vai periciar para ver se é manipulado, ele está dizendo isso aí, tem o áudio dele dizendo que quer o dinheiro, senão vai matar todo mundo, mas deixa para lá, bora, denuncia isso aí mesmo, finaliza esse inquérito aí, faz o relatório e vamos pro próximo. É porque ele disse que o negócio dele é malhar, ele disse que o negócio dele é matar, mas como ele foi gente boa, ele vai parar, pô. Não vai ter mais ninguém que vai ser alvo dele, não. Podem ficar tranquilos. E aqui, senhoras e senhores, eu preciso trazer o que a lei do seu país, doutor, diz, que está inclusive na pronúncia, foi na denúncia. Isso aqui é o ponto central desse julgamento. Eu vou aqui justamente transitar num meio que eu acabo sendo viciado nisso, que é a sala de aula. Eu sei que aqui ninguém tem a obrigação de saber a técnica do direito. Em sala de aula a gente faz isso, a gente passa de uma forma mais sem tecnicismo, para que as pessoas entendam justamente o que é que o direito, o que é que a lei do seu país vai dizer. E a lei do nosso país diz o seguinte: o erro sobre a pessoa. Esse é o ponto central. E eu preciso agora eu sei que estamos todos cansados, julgamento longo, esse é o preço da justiça em nosso país. É um preço caro que nós pagamos. Estamos aqui desgastados. Eu peço agora uma atenção desdobrada nisso aqui. Aqui agora é o ponto-chave desse julgamento. O erro sobre a pessoa é o artigo 20 do Código Penal do seu país, doutor. E o que é o erro sobre a pessoa, que foi dito aqui também pelo promotor de justiça, Davi Vigalo? O artigo 20, ele vai dizer: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Pois bem, aqui agora é que é importante. Parágrafo 3º. O erro, e eu vou grifar essa palavra aqui, vou circular ela, o erro. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Aqui é o seguinte, eu vou explicar agora, vou trocar em miúdos. É como se o executor fosse realmente, e que a gente já sabe que não foi, matar uma, e por erro, ele matou outra pessoa. Já comprovamos que não teve erro. Ele matou porque quis, para concretizar ainda mais a sua extorsão. E conseguiu. Ele conseguiu finalizar a extorsão.
E aí, mais embaixo, eu ainda trouxe o artigo 73 do Código Penal. Vou ler o artigo e mais uma vez vou explicar para a senhora, doutora. Pois bem, quando, por acidente ou erro, eu vou grifar mais uma vez isso aqui. Por acidente ou erro no uso dos meios de execução. O agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no artigo que eu li lá em cima. Perceba, doutor, que aqui são dois momentos, o acidente e o erro. O acidente é, eu miro em doutor Juari, e por uma falha minha, que eu sou ruim de mira, eu acabo acertando um jurado. Isso é um acidente. Agora, a questão do erro é, eu confundo Juari com Caio. Se forem pessoas semelhantes, eu queria matar Juari, mas na hora, acabei me confundindo e acertei Caio, que são pessoas totalmente diferentes. Essa é a acusação que o executor, que estava lá há semanas acompanhando a pessoa, o executor que tinha rede social, o executor que estava acompanhando aquela família há um tempo, que extorquiu a Alane, extorquiu o Ederlando, ele errou na hora mais crucial. Nós vimos o vídeo e ele foi com certeza. A Celiane, quando foi ouvida aqui, ela falou, ele foi com certeza na direção de Érica. Ele não hesitou em nenhum momento. Quem pratica um erro hesita. Esse caso não houve erro algum. Vinícius, por favor, coloca. A gente vai enveredar agora justamente para as fotos, para mostrar que não havia semelhança e tudo mais. E percebam, como eu falei que aqui é o ponto central, nós trouxemos aqui também documentos no processo, doutora, para mostrar à senhora o seguinte. Eu vou dizer de mim. Eu, Juari, eu tenho 40 anos de idade. Tenho 17 anos de carreira. Mas eu lhe digo, se o senhor, doutor, me olhar agora com 40 anos e me olhar com 15 anos a menos, é difícil o senhor confundir. Às vezes parece que trata-se de outras pessoas. Vamos colocar o doutor Davi. Ele, há 15 anos atrás, era um pouco diferente do que ele é hoje. E agora vamos colocar duas pessoas diferentes, com uma diferença de idade de 15 anos. E é como a Evonete falou aqui, tratava-se de uma menina, quase uma adolescente. Ela tinha 18 anos, 19 anos, 18 anos. Ela tinha acabado de sair da adolescência mesmo. E estamos falando agora de uma senhora de 33 anos. À época, é uma mulher, porte de mulher. E quando nós vamos juntar aqui, pois bem, percebam, as fotos estão no processo. Aqui é a Celiane. E são fotos da época, de 2 anos atrás. Não são fotos de hoje. Aqui é Érica. Aqui é Celiane. Percebam o porte físico, percebam como ela é, percebam o aparelho, percebam ela de óculos. A compleição física dela. A compleição física dela. Ela é uma pessoa que pratica muito exercício. Percebam o cabelo longo, o aparelho nos dentes, o tamanho da testa, todos os elementos que constituem Celiane, enquanto uma mulher de 33 anos, que já teve 2 filhos. E subjetividades totais. Agora, quando seguimos, isso aqui é chamada vítima virtual. Aqui seria o alvo, segundo o Ministério Público. Segunda acusação. Quando descemos um pouco e vamos ver quem é justamente a Érica, nós vemos um rosto que é mais redondo, uma testa que é menor, o cabelo que é mais curto, um corpo físico que não é mais de uma pessoa que pratica muito exercício, ela está um pouco mais inchada. Agora, e vejam isso separadamente. Quando colocamos essas duas pessoas lado a lado, a altura é diferente, o rosto é diferente, a compleição física é diferente, o aparelho é diferente, o óculos é diferente, tudo isso é diferente. Mas são chamados de irmãos. E o executor que estava lá, semanas acompanhando, ele ia errar. Ele ia errar de maneira gritante. E é interessante, pelas palavras de Ederlando, ele começou, quando lhe foi perguntado, ele falou assim, eu acredito que ele possa ter tido vontade de aproximar a imagem das duas, né? Mas olha como ele fala. Érica um pouco mais morena, Celiane um pouco mais clara. Érica mais baixa, Celiane mais alta.
Érica, fortinha. Celiane, magra e atlética. O próprio Ederlando nos trouxe vários elementos que demonstram que não há como você confundir. Gente, parecer, eu vou mostrar o que é realmente parecer. Doutor Felipe. Doutor Felipe é um indivíduo muito bonito, eu costumo dizer isso a ele. Eu gosto muito de elogiar as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que eu gosto, que eu amo, porque eu acho que isso é interessante, você trabalhar a autoestima da pessoa, para melhorar o ambiente de trabalho. E eu acho ele um cara muito bonito. Infelizmente, eu não nasci com esse dom da beleza. Deus me mandou desse jeitinho aqui. Não me perguntem como, mas ainda assim consegui fazer uma filha muito bonita, Maria Cecília. Mas desconsiderando que eu estou bem além do porte atlético do Dr. Felipe, nós, em certa medida, nos parecemos, mas somos pessoas distintas. E eu acho muito pouco provável que Felipe, sendo seguido por um executor, e que isso nunca lhe aconteça, viu, doutor? Seguido por um executor, vendo um indivíduo com esse porte físico aqui, olhe para mim e diga, não, esse moreno aqui não é aquele moreno bonito que eu vi lá, não. Então percebam, é muito forçoso querer encaixar essa tese de que havia uma semelhança que naquele momento faria crer o executor que Érica era Celiane. Mas é porque é a tese mais benéfica para a acusação, mais conveniente e mais cômoda. Érica e Celiane, elas tinham a mesma semelhança, sabe de quê? No branco do olho. As duas são brasileiras e têm um fenótipo de indivíduos brasileiros que moram no interior do estado da Bahia. Mas eram pessoas com tipo sanguíneo diferente, genética diferente, formato de rosto diferente, nariz diferente. E eu tenho plena convicção de que um indivíduo que passou 15, 20, 30 dias investigando a rotina e os hábitos de Celiane a confundiria com Érica. Pois bem, estamos nos direcionando, inclusive, aqui ao final de nossa fala. O promotor de justiça já se antecipou que ele vai nos brindar com a réplica e nós vamos ter a alegria de triplicar. Então, a gente vai ter ainda mais tempo para discutir essa prova. Mas, como somos aqui, temos o dever de cautela, dever de lealdade também, nós trouxemos para os senhores e para as senhoras a possível quesitação que o brilhante magistrado que conduz os trabalhos aqui hoje, o doutor Marcos Vinícius, vai apresentar aos senhores. E hoje, as vozes mais importantes desse julgamento são as vozes de vossas excelências. E as suas vozes serão levantadas em duas cédulas, um sim e um não. E aqui, doutora, a senhora não vai precisar motivar a sua decisão. É a livre convicção íntima da senhora. Hoje, doutor, quem diz o direito é o senhor. Hoje, doutor, quem diz o que é justiça é sua excelência. Porque aqui hoje, o direito ele vive, ele transpira, ele respira. Mas quem diz, o conceito é dado à sociedade o direito de dizer o que é justiça. E eu suplico a vós que deem credibilidade a toda a prova dos autos apresentada. Hoje a sociedade de Capim Grosso agora sabe o que aconteceu. E nós demoramos esse tempo todo para falar. Hoje estamos emprestando a nossa voz, Alaine, que se calou desde o dia 31 de dezembro de 2022. Perdeu o direito de voz. Ela está presa. Está presa com uma narrativa criada e que nós acabamos de desconstruir. Capim Grosso hoje sabe, e eu sei que a sociedade de Capim Grosso hoje vai reverberar isso aí fora. Olha só, eu tinha um pensamento, mas agora tem o outro lado. Agora, eu sei que eu não posso pré-julgar ouvindo apenas um lado. Não! Eu preciso analisar a prova do processo. Eu preciso mergulhar na prova do processo. E nós fizemos isso aqui. É preciso fazer diferente do que a investigação realizou. Se a Alaine tivesse sido ouvida em qualquer momento, antes de ser presa, para explicar o que aconteceu, provavelmente o resultado seria hoje do que estamos tendo aqui. E um ponto, doutor, muito importante, que eu acredito que reverbera muito para os jurados, é o seguinte:
Esse caso aqui se arrasta há quase 2 anos na cidade, e é um caso de grande repercussão. Durante todo esse tempo, apenas os senhores foram nutridos de boatos, de conversas, de fofocas, nada de prova, nada de contraditório e de ampla defesa. Acho que essa é a magia do processo penal. É poder trazer para a sociedade o contraponto, o outro lado, e mostrar que aquela narrativa, que era tão robusta, na verdade foi uma investigação tacanha, mal feita, e que merece em muito melhorar para se respeitar o processo penal e as garantias fundamentais. E se nós apontarmos o dedo para ela e falarmos assim, é ela, deixa para lá. Quando fizermos isso, estamos nos colocando em risco. A sociedade está em risco. Quando nós chancelamos que o Estado assim o faça. Mas deixa, o Estado, ele investiga se quiser. O Estado, ele vai atrás. Não, não é assim não. E, doutores, eu gostaria muito de ter entrado nesse processo. Infelizmente, eu não acompanhei esse processo do início, não. Quando eu falo eu, nossa bancada de defesa. Nós pegamos o processo apenas para o julgamento pelo tribunal do júri. O processo ele já tinha sido instruído e tudo mais. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de arrolar o delegado de polícia e ser ouvido aqui. Eu queria perguntar a ele o porquê ele não fez. O trabalho dele. Era necessário que nós perguntássemos a ele, doutor, por que o senhor não fez seu trabalho? O senhor estava protegendo alguém? O senhor tinha algum interesse escuso? O que é que houve? O que é que houve nesse caso? Doutor Caio, percebam, doutor Juari, para ter processo, para ter condenação, excelências, tem que ter prova. Não vale o mero boato, não vale prints que não foram periciados. E, acima de tudo, o doutor Davigalo não está aqui no momento, mas até uma ponderação importante. Ele utilizou, já até de maneira jocosa, a questão psicopata manhosa. O doutor Davigalo é um grande promotor, 30 anos de júri, uma sumidade em toda a Bahia, mas com certeza ele não é psiquiatra. Ele não tem conhecimento médico para dizer se alguém é psicopata, sociopata ou não. Por isso que o processo precisa da perícia para se afirmar algo. Não é com base na leitura de um livro que nós nos tornamos adequados para ter um entendimento médico. Da mesma forma que não é simplesmente fazendo uma matéria de direito penal que se torna apto para ser um promotor de justiça. São coisas diferentes, tem que ter prova e isso não tem nesse processo. Em determinado momento da fala do Ministério Público, nós percebemos que a acusação se ateve somente à leitura da denúncia. Aquela narrativa que estava sendo trazida, aqueles boatos, aquelas falas que estavam sendo colocadas, o promotor estava tirando da denúncia. Ele não trabalhou a prova. Não houve o trabalho com a prova. E aí eu falo para Vossas Excelências o seguinte, sabe por que o motivo... Sabe qual o motivo de o promotor, naquele momento, ficar se atendo à denúncia e outras coisas que não eram prova? E sabe por que ele precisa adjetivar o processo e o réu e a ré? Sabe por que ele precisa trazer essa imagem de psicopatia ou sociopatia para a ré? Porque ele não pode trabalhar a condenação com provas. Então é muito mais interessante que você faça na cabeça dos jurados a ideia de que se está julgando uma pessoa que representa um perigo social abstrato, geral. Eu sei que o processo não tem prova, mas essa pessoa é psicopata. Se vocês colocarem na rua, ela pode matar você. Com base em quê? Vozes da minha cabeça. E agora, direcionando para o final, aqui, senhores, é um esboço da quesitação, que os quesitos nada mais são do que perguntas que serão feitas aos senhores e às senhoras na sala secreta, que ao que parece será aqui. Será esvaziado o plenário e a sala secreta será aqui para os senhores votarem, levantarem as suas vozes. Pois bem, no quesito de materialidade, que é obrigatório, é a lei do seu país que diz isso. Então, o artigo vai dizer, a materialidade é, no dia 27 de outubro de 2022, por volta das 17h45, no estabelecimento comercial Nordeste Grãos, localizado no município de Capim Grosso, Bahia, Érica Souza Santos foi vítima de disparo de arma de fogo que resultaram no seu óbito? Sim. Inclusive, a resposta é sim. A materialidade, não há o que se discutir. No tocante à autoria, inclusive, vamos pedir ao magistrado que inclua essa questão do erro na aquisitação, é o esboço mais ou menos da seguinte forma. No dia 27 de outubro de 2022,
por volta das 17h45, no estabelecimento comercial Nordeste Grãos, localizado no município de Capim Grosso, Érica Souza Santos foi vítima de disparo de arma de fogo, que resultaram no seu óbito. Homicídio realizado a mando da ré Laine Ferreira Fingergut. Aqui é não. Ela não mandou matar Érica. Isso está provado aqui. Inclusive, a gente está pedindo para que o magistrado inclua que, por erro, mandou matar Celiane e, por erro, matou Érica. Inclusive, essa é a disposição mais correta. Mandou matar Celiane e, por erro, na execução, matou Érica. Essa é a palavra-chave, doutor. Não houve erro. Então, se não houve erro, a resposta é não. E aqui, doutores, eu vou direcionar justamente para a parte final, dizendo o seguinte: quando os senhores hoje e as senhoras, doutora, foram retirados de suas famílias, dos seus trabalhos, por serem pessoas ilibadas, experientes, pessoas do bem, para serem juízes hoje, é porque a justiça entende que os senhores estão aptos a julgarem, julgar o seu semelhante. E quando fizerem isso, tentem errar o mínimo. Eu suplico a vós que errem o mínimo possível. E quando os senhores e as senhoras retornarem para suas casas, para suas famílias, para seus filhos, esposas, maridos, e que vos perguntarem aonde estavam e o que estavam a fazer, digam: eu estava na casa de justiça, fazendo justiça, com a consciência tranquila e com dignidade. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutores. Só para ter certeza, o Ministério Público vai para a réplica? Com certeza. Ok, então teremos a continuidade.